Deus operou. Criança livre de otite, um testemunho de fé na congregação cristã no Brasil. O início da provação, uma dor que não cessava. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo. As ruas ainda guardavam o calor do dia, mas dentro da congregação cristã no Brasil, o clima era de paz e preparação. As irmãs já arrumavam os bancos, os irmãos verificavam o sistema de som, e as crianças, com seus vestidos brancos impecáveis e gravatas bem ajustadas, corriam pelos corredores, ansiosas para mais um culto de doutrina. Entre elas estava Larissa, uma menina de 7 anos, filha do irmão Márcio e da irmã Ana Paula. Larissa era conhecida por todos, sempre sorridente e atenta às lições bíblicas, e com uma voz doce que encantava quando cantava os hinos no coral infantil. Mas naquele sábado, algo estava diferente. Mamãe, dói muito, murmurou Larissa, segurando a orelha direita com a mãozinha trêmula. A irmã Ana Paula, que ajudava a organizar os hinos no púlpito, abaixou-se imediatamente. O que foi, minha filha? Perguntou, passando a mão na testa da criança. É a orelha, mãe. Parece que tem uma faca furando aqui dentro. O rosto de Ana Paula empalideceu. Não era a primeira vez que Larissa reclamava daquela dor. Há 3 semanas, a menina vinha sofrendo com crises intensas de otite, uma inflamação no ouvido que, apesar dos remédios e das orações, parecia não ceder. Os médicos já haviam receitado antibióticos, analgésicos, mas a infecção persistia e a dor, cada vez mais forte, impedia Larissa até de dormir. Vamos orar, minha filha, disse Ana Paula, puxando Larissa para um canto mais reservado da sala de cultos. E ali, entre os bancos de madeira envernizada, mãe e filha se ajoelharam. Ana Paula fechou os olhos, as mãos trêmulas apoiadas no banco à frente e começou a suplicar. Senhor Jesus, o Senhor sabe a dor da minha filha. O Senhor conhece o nosso sofrimento. Pelo teu sangue derramado na cruz, eu peço, livra a Larissa dessa enfermidade. Dá-lhe alívio, Senhor. Em nome de Jesus. Larissa, mesmo com lágrimas escorrendo, repetia em voz baixa. Jesus me cura. Jesus me cura. A fé à prova, entre médicos e oração. Naquela noite, depois do culto, a família se reuniu em casa. O irmão Márcio, um homem de fé inabalável, mas também pragmático, sentou-se à mesa com a Bíblia aberta. Ana, amanhã vamos levar ela no médico de novo. Essa dor não é normal, disse ele, enquanto passava os dedos pelas páginas do livro sagrado. Ana Paula, ainda com os olhos inchados de chorar, assentiu. Mas nós também vamos jejuar. Deus vai ouvir. O domingo amanheceu com Larissa ainda gemendo de dor. O ouvido estava inchado, vermelho, e qualquer toque era insuportável. No consultório, o médico, um homem já de idade, examinou a menina com cuidado. Essa otite está muito avançada, disse, ajustando o otoscópio. Se não melhorar com esse antibiótico mais forte, pode ser necessário uma cirurgia para drenar o líquido. As palavras do médico ecoaram como um trovão na cabeça de Ana Paula. Cirurgia? Sua filha, tão pequena, passar por isso? Não, senhor. Ela orou mentalmente. O Senhor disse que pelas suas feridas fomos sarados. Eu creio nisso. Ao saírem da clínica, Márcio segurou a mão da esposa. Não vamos desanimar. Deus é fiel. Lembra do irmão João, que foi curado do câncer? Lembra da irmã Maria, que teve o tumor desaparecido? Deus faz milagres até hoje. Ana Paula respirou fundo. Eu sei, mas é tão difícil ver ela sofrendo. A noite de angústia e a decisão de confiar. Naquela noite, Larissa não conseguiu dormir. A dor pulsava como marteladas dentro de sua cabeça. Ana Paula, sentada ao lado da cama, molhava um pano com água fria e passava suavemente em sua testa. Mãe, será que Jesus não está ouvindo? Perguntou Larissa com voz fraca. A pergunta foi como uma facada no coração de Ana Paula. Ele ouve, minha filha. Ele sempre ouve. Às vezes, a resposta demora, mas ele nunca nos abandona. Mas no fundo, ela também se perguntava, por que, Senhor? Por que minha filha tem que passar por isso? Foi então que ela lembrou das palavras do ancião da congregação, irmão Pedro, em um culto recentemente. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Ana Paula pegou a Bíblia na cabeceira e abriu em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Ela fechou os olhos e sussurrou. Amanhã, vamos à congregação. Vamos buscar os irmãos para orarem por ela. O dia da oração, um clamor unânime. Na manhã de terça-feira, a congregação ainda estava silenciosa. Apenas alguns irmãos faziam a limpeza do templo.
Ana Paula chegou cedo com Larissa, que mal conseguia andar de tão fraca. Irmã Ana, o que aconteceu? Perguntou a irmã Clara, uma das diaconisas, ao vê-las entrar. É a otite, irmã. Está muito ruim. Em poucos minutos, a notícia se espalhou. O ancião Pedro, homem de barba branca e voz firme, aproximou-se. Vamos orar agora mesmo, disse ele sem hesitar. Reuniram-se no altar, o ancião, 2 diáconos, algumas irmãs e os pais de Larissa. Larissa foi colocada em uma cadeira pálida, os olhos semicerrados de dor. O ancião Pedro pegou o óleo sagrado, usado nas unções, e fez o sinal da cruz em sua testa. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de ti com esta criança, que é tua. Sabemos que pela tua palavra, todo joelho se dobrará e toda enfermidade será vencida. Em nome de Jesus, nós ordenamos que esta dor saia, que esta inflamação seja extinta, que a saúde seja restaurada. Pelo sangue de Cristo, amém. Todos repetiram em coro, amém. Larissa sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Não era imaginação. Era como se algo saísse dela. Ela abriu os olhos, surpresa, e tocou a orelha. Mãe, não dói mais. Ana Paula, incrédula, segurou seu rosto. Como assim, filha? A dor foi embora, mãe. Sinto só um formigamento. O ancião Pedro sorriu, os olhos brilhando. Glória a Deus! O Senhor operou. A confirmação do milagre. No dia seguinte, Larissa acordou disposta, brincando, como se nada tivesse acontecido. Ana Paula, ainda receosa, levou ao médico. Doutor, ontem ela estava com uma dor insuportável. Hoje diz que não sente nada. Explicou enquanto o médico examinava Larissa. O médico moveu o otoscópio, observou, e depois olhou para Ana Paula com expressão de espanto. A inflamação sumiu. Não há mais nenhum sinal de infecção. É como se nunca tivesse tido otite. Ana Paula não conseguiu segurar as lágrimas. Glória a Deus! Ao sair do consultório, ela ligou para o marido que estava no trabalho. Márcio, é verdade. O médico confirmou. Deus a curou. Do outro lado da linha, ouviu-se um soluço abafado. Márcio, que sempre se mostrava forte, não conseguiu conter a emoção. Eu sabia, Ana. Eu sabia que ele não nos abandonaria. O testemunho na congregação, uma fé fortalecida. No culto de ação de graças daquele domingo, Larissa subiu ao púlpito ao lado do ancião Pedro. Com sua vozinha firme, ela contou. Eu estava com muita dor, mas os irmãos oraram por mim, e Jesus me curou. Agora eu não sinto mais nada. A congregação explodiu em louvor. Muitos choravam, outros levantavam as mãos cantando. Glória, glória, aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. O irmão Josué, que havia passado por uma cirurgia de emergência meses antes, levantou-se e disse. Isso é a prova de que Deus ainda faz milagres. Assim como curou a Larissa, ele pode curar a qualquer um de nós. O ancião Pedro, com a voz embargada, acrescentou. Irmãos, isso não é obra do acaso. É a mão de Deus agindo em nosso meio. Mas lembre-se, a fé precisa ser constante. Não só quando estamos no vale, mas também no monte. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dias seguintes, uma vida transformada. Após o milagre, Larissa tornou-se um símbolo de fé para muitas famílias na congregação. Mães com filhos doentes vinham até Ana Paula pedindo conselhos, orações. Ela, humildemente, sempre dizia, não fui eu, foi Deus. Basta confiar nele. Márcio, que antes era um homem mais reservado, passou a testemunhar com mais frequência nos cultos, contando como Deus havia sustentado sua família naquele momento de angústia. Há momentos em que parece que Deus está calado, dizia ele. Mas ele nunca está ausente. Às vezes, o silêncio é justamente o sinal de que ele está agindo. Larissa, por sua vez, desenvolveu um amor ainda maior pela palavra de Deus. Toda noite, antes de dormir, ela pedia à mãe para ler Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Ana Paula, ao ver a filha tão cheia de vida, não podia deixar de agradecer. Lições aprendidas, a fé que vence o mundo. Esse milagre não foi apenas a cura de uma otite. Foi uma lição de fé para toda a congregação. Para os que duvidavam, foi um sinal de que Deus ainda opera milagres. Para os que estavam desanimados, foi um lembrete de que a oração muda coisas. Para as crianças, foi um exemplo de que Deus ouve até os menores clamores. O ancião Pedro, em uma de suas pregações, disse: muitas vezes buscamos respostas nos médicos, nos remédios, nas soluções humanas, e não há mal nisso, pois Deus também age através deles. Mas nunca devemos esquecer que a primeira medicina é a oração. O primeiro médico é Jesus. E assim, a história de Larissa se tornou mais um capítulo de fé na congregação cristã no Brasil,
provando que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está no controle. Epílogo, um chamado à confiança. Hoje, anos depois, Larissa é uma jovem de 17 anos, ainda ativa na congregação. Ela faz parte do coral juvenil e sempre que pode, compartilha seu testemunho com outras pessoas que passam por provações. Se Deus curou minha otite quando eu era pequena, Ele pode fazer muito mais por vocês, diz ela, com um sorriso confiante. Sua mãe, irmã Ana Paula, agora auxilia no ministério de visitação, levando consolo a famílias que enfrentam enfermidades. E assim a fé que move montanhas continua viva, não apenas em histórias do passado, mas em milagres do presente. Porque Deus ainda opera, e Ele operará em sua vida também. Fim. Este relato contém elementos reais de testemunhos vividos na congregação cristã no Brasil, adaptados para inspirar e fortalecer a fé dos leitores. Deus operou. Criança livre de otite, congregação cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, lutas e milagres no cotidiano da CCB. Capítulo 5, a noite que mudou tudo. Aquela sexta-feira à noite a família de Larissa chegou à igreja como de costume, mas o coração de irmã Ana Paula pesava mais que o habitual. A dor de ouvido da filha havia piorado e o médico, após o último exame, insinuara a possibilidade de uma cirurgia se os antibióticos não fizessem efeito. A palavra cirurgia ecoava em sua mente como um sino de alerta. Ela sabia que para muitos era um procedimento simples, mas para uma criança de 4 anos, anestesia, cortes e recuperação soavam como um pesadelo. Enquanto o culto avançava, Larissa, sentada ao lado da mãe no banco de madeira envernizada, coçava o ouvido sem parar. As luzes amareladas das lâmpadas incandescentes da congregação projetavam sombras alongadas nas paredes brancas, e o cheiro de cera das velas acesas no altar se misturava ao perfume suave das flores colocadas pela irmã responsável pela decoração. O irmão que presidia o culto naquela noite, um homem de voz grave e postura serena, leu em Salmos 34, 17, "Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias." Ana Paula fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Será que Deus realmente ouve? A dúvida, como uma serpente, sibilava em seus pensamentos. Mas então, a voz do irmão presidente ressoou com autoridade. "Irmãos, hoje temos aqui uma necessidade específica. A irmã Ana Paula e sua filha Larissa estão passando por uma prova de saúde. Mas Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Vamos orar com fé." O coro dos irmãos respondeu em uníssono, "Amém." Ana Paula sentiu a mão de sua amiga, irmã Mônica, apertar a sua. Mônica, uma mulher de fé inabalável que já havia visto Deus operar em sua própria família, sussurrou: "Não desanime, irmã. Lembra da irmã Clara? Seu filho tinha pneumonia, e os médicos disseram que não havia esperança. Hoje ele está aqui, saudável, louvando a Deus. O mesmo Deus que curou ele vai curar a Larissa." As palavras foram como bálsamo. Enquanto os irmãos se ajoelhavam, Ana Paula segurou Larissa no colo, sentindo o corpo quente da filha contra o seu. As orações subiam em voz alta, algumas em línguas, outras em português, mas todas com a mesma urgência. "Senhor, toca nesta criança. Remove a dor, remove a infecção. Que o teu nome seja glorificado." Larissa, mesmo com dor, repetia baixinho, como ensinado pela mãe: "Jesus me cura. Jesus me cura." E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o irmão presidente impunha as mãos sobre a cabeça de Larissa, a menina de repente parou de se mexer. Seus olhos, antes lacrimejantes, se arregalaram. Ela tocou a própria orelha e com uma voz clara disse: "Mãe, não dói mais." Ana Paula congelou. "Não dói mais?" Ela tocou levemente a orelha da filha, que antes estava inchada e vermelha. O calor havia diminuído. A criança sorriu, um sorriso genuíno, sem caretas de dor. "Jesus me curou," anunciou Larissa, tão convictamente que alguns irmãos ao redor soluçavam. O irmão presidente, com os olhos brilhantes, ergueu as mãos. "Glória a Deus! O Senhor operou aqui nesta noite." O culto explodiu em louvor. As irmãs se abraçavam, os irmãos davam glórias, e até as crianças, que antes brincavam nos bancos de trás, agora olhavam para Larissa com admiração. Uma delas, a pequena Sofia, de 5 anos, perguntou: "Como é que Jesus tirou a sua dor?" Larissa, com a sabedoria simples de uma criança, respondeu: "Ele só falou e pronto." Capítulo 6. O dia seguinte, a confirmação médica. No sábado de manhã, Ana Paula acordou com o coração acelerado. A noite havia sido de alegria, mas agora a dúvida voltava. Será que foi só emoção? Será que a dor volta? Ela olhou para Larissa, que dormia tranquilamente, a respiração suave, sem gemidos. "Senhor, se foi milagre, confirma hoje", orou em voz baixa.
O médico de Larissa, Dr. Renato, era um homem cético, conhecido por sua postura friamente profissional. Quando Ana Paula entrou no consultório com a filha, ele mal levantou os olhos dos papéis. Bom dia. Como está a otite? Perguntou, já preparando o otoscópio. Doutor, ontem à noite na igreja, ela foi curada, disse Ana Paula com voz firme, mas trêmula. O médico olhou para ela com um sorriso condescendente. Ah, é? Bem, vamos ver. Ele examinou a orelha de Larissa. Um silêncio tenso encheu o consultório. Então, ele recostou-se na cadeira, tirando o aparelho dos olhos. Irmã Ana Paula começou hesitante. Não há mais sinal de infecção. Nenhum vermelhidão, nenhum inchaço, nenhum líquido. É como se nunca tivesse tido otite. Ana Paula não conseguiu segurar as lágrimas. Glória a Deus! O médico, visivelmente abalado, coçou a cabeça. Eu não tenho explicação médica para isso. Mas se foi um milagre, então parabéns. Ana Paula sorriu. Não foi-se. Foi. Ao sair do consultório, ela ligou para a irmã Mônica, que atendeu no primeiro toque. Mônica, o médico confirmou. Não tem mais nada. Do outro lado da linha, ouviu-se um grito de alegria, seguido por vozes de outras irmãs ao fundo, que deviam estar na casa de Mônica para o tradicional café da manhã de sábado. Louvado seja Deus! Já vou avisar todo mundo. Hoje à noite no culto, você vai dar o testemunho. Capítulo 7. O testemunho que abalou a congregação. A notícia se espalhou como fogo. Até os irmãos mais reservados, que raramente demonstravam emoção, chegavam ao culto daquele domingo com um brilho nos olhos. O irmão presidente, sabendo do ocorrido, organizou um momento especial para o testemunho. Quando Ana Paula subiu ao púlpito segurando a mão de Larissa, o silêncio na congregação era tão profundo que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas. Ela começou a falar, a voz trêmula. Irmãos, eu vim aqui hoje não para contar uma história, mas para dar glória a Deus por um milagre vivo. Muitos de vocês oraram por nós. Muitos de vocês jejuaram. E Deus ouviu. Ela contou os detalhes, as noites sem dormir, as orações desesperadas, o momento exato em que Larissa disse que a dor havia passado. Quando terminou, o irmão presidente pediu que Larissa falasse algo. A menina, sem vergonha, olhou para a plateia e disse: Jesus é bom. Ele tirou minha dor. Agora eu posso ouvir direitinho quando a mamãe canta os hinos. Risos e lágrimas se misturaram. O irmão José, um dos mais antigos da congregação, levantou-se e disse: Isto me lembra os tempos do irmão Luí de Bonardi, quando Deus operava milagres assim com frequência. A fé desta criança nos ensina que Deus não mudou. O culto daquele dia foi marcado por uma onda de arrependimento e consagração. Várias pessoas vieram à frente chorando, pedindo perdão por dúvidas passadas. Uma irmã, que há anos lutava com uma doença crônica, declarou: Se Deus curou uma criança, Ele pode me curar também. E assim, o testemunho de Larissa não foi apenas um relato, mas uma faísca que reacendeu a fé de muitos. Capítulo 8. Os frutos da fé, uma vida transformada. Nos anos que se seguiram, a história de Larissa se tornou um marco na congregação. Mas o milagre não parou ali. Deus continuou operando de maneiras sutis e poderosas. A mudança na família. Ana Paula, que antes era uma irmã tímida, passou a participar ativamente dos cultos. Seu marido, irmão Carlos, que trabalhava muito e pouco ia à igreja, começou a frequentar com mais assiduidade após ver a transformação em sua filha. Se Deus fez isso por Larissa, Ele pode abençoar nossa família de outras formas, disse ele certa noite após um culto de ação de graças. E assim a família se uniu ainda mais na fé. 2. Larissa, uma jovem de propósito. Aos 17 anos, Larissa não era apenas uma adolescente comum. Ela liderava o grupo de jovens no coral, ensinando hinos às crianças menores com uma paciência que surpreendia até os adultos. Sempre que uma criança adoecia na congregação, ela ia visitá-la, levando um versículo escrito à mão e um abraço apertado. Deus me curou, então eu tenho que contar para todo mundo que Ele é bom, dizia ela com convicção. 3. O Ministério de Visitação de Ana Paula. Inspirada pelo que viveu, irmã Ana Paula passou a visitar famílias doentes, levando não só palavras de ânimo, mas também orações cheias de fé. Uma vez, ao visitar a irmã Marta, que estava com câncer, ela orou com tanta unção que a mulher, após a visita, sonhou com um anjo dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Dias depois, os exames de Marta mostravam remissão total. Foi a oração da Ana Paula que Deus usou, testemunhou Marta, emocionada. 4. O impacto na comunidade. A história de Larissa chegou até a congregações vizinhas. Irmãos de outras cidades começaram a vir até ali, buscando oração para seus enfermos.
Em uma ocasião, um casal de outra denominação, após ouvir o testemunho, decidiu frequentar a CCB. Nós queremos servir a um Deus que opera milagres, disseram eles ao irmão presidente. Capítulo 9. Lições no cotidiano da CCB. A vida na congregação cristã no Brasil não era feita apenas de milagres espetaculares, mas de pequenas bênçãos diárias que fortaleciam a fé. 1. As reuniões de oração nas casas. Toda quarta-feira, as irmãs se reuniam na casa de alguém para orar. Naquela noite, após o milagre de Larissa, a reunião ganhou um significado especial. Elas oraram não só pelas enfermidades, mas também pelos maridos incrédulos, pelos filhos rebeldes, pelas finanças apertadas. Se Deus ouviu por Larissa, Ele ouve por nós também, declarou irmã Regina, enquanto todas se ajoelhavam no chão de cerâmica fria, as mãos dadas, os corações unidos. 2. Os cultos de jejum. Uma vez por mês, a congregação se reunia para um culto de jejum e oração. Não era fácil, especialmente para as crianças, mas todos participavam do melhor jeito possível. Larissa, mesmo pequena, jejuava até o meio-dia tomando só água. Jesus jejuou 40 dias, eu posso jejuar um pouquinho, dizia ela com seriedade. 3. As visitas aos enfermos. O ministério de visitação era levado a sério. Os irmãos mais velhos, como o irmão Antônio, de 80 anos, mesmo com dificuldade para andar, insistia em ir aos hospitais. Se eu não for, quem vai levar a palavra de Deus para eles? Perguntava apoiado em sua bengala. 4. Os momentos de provação. Nem tudo eram rosas. Houve vezes em que a fé foi testada, como quando o irmão Pedro, um dos pilares da congregação, ficou paralítico após um acidente. Muitos oraram, mas a cura não veio da forma esperada. No entanto, Pedro, mesmo na cadeira de rodas, continuou louvando a Deus. Deus sabe o que faz. Se ele não me curou, é porque tem um propósito maior, dizia com um sorriso que comovia todos. Capítulo 10. Um novo milagre. A cura da irmã Lúcia. Anos depois do milagre de Larissa, outra prova de fé abalou a congregação. A irmã Lúcia, uma senhora de 65 anos, foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida. A notícia chocou a todos. Lúcia era uma das irmãs mais dedicadas, sempre a primeira a chegar para limpar a igreja, sempre a última a sair após os cultos. Sua fé era contagiante. No culto de oração seguinte, o irmão presidente convocou todos a jejuar por 3 dias, pedindo a Deus pela vida de Lúcia. Não vamos aceitar este diagnóstico como palavra final. A palavra final é de Deus. Declarou com voz firme. No 3º dia de jejum, enquanto as irmãs oravam na casa de Lúcia, a senhora, que estava deitada, de repente sentou-se na cama, os olhos brilhando. Eu vi Jesus, disse ela com uma voz clara, sem sinal de dor. Ele me tocou e disse, levanta porque o teu tempo ainda não chegou. Os exames seguintes deixaram os médicos atônitos. O tumor havia desaparecido. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurocirurgião. Mas para a congregação, a explicação era clara. Deus havia operado novamente. Epílogo. A fé que não cessa. Hoje Larissa é uma jovem de 17 anos, cheia de sonhos. Ela quer ser missionária, levar a palavra de Deus a lugares onde as pessoas não o conhecem. Se Deus me curou, Ele pode curar qualquer um. Eu quero que o mundo saiba disso, diz ela, com os olhos cheios de determinação. Sua mãe, irmã Ana Paula, continua no ministério de visitação, agora acompanhada por outras irmãs que aprenderam com seu exemplo. E a congregação continua firme, porque sabe que Deus ainda opera. Não são apenas histórias do passado, são milagres do presente. E a promessa é clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Porque quando o povo de Deus ora com fé, o céu responde. E Ele operará em sua vida também. Fim. Este relato é baseado em testemunhos reais vividos na congregação cristã no Brasil, adaptados para edificação e fortalecimento da fé. Que a história de Larissa e de muitos outros irmãos sirva como lembrete de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.